Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Fametro. Hoje um dia especial, na verdade, um Pod Fametro diferente, porque hoje celebramos o aniversário da capital amazonense, 356 anos. E para falar sobre uma cidade viva, cheia de cultura, história, diversidade, principalmente mudanças, e entre estas, a mobilidade urbana, nós temos aqui 3 convidados especiais. Sejam todos muito bem-vindos, professores. Só para afirmar aqui a vocês, para vocês tenham conhecimento dos nossos convidados, está aqui o professor Francis França, ele que é engenheiro civil e professor do curso aqui na Fametro, docente pela universidade. Temos aqui também o professor André Fernandes, ele que é do curso de designer também, docente da Fametro, e o professor Maurício Rocha, ele que é arquiteto e urbanista, também especializado em gestão ambiental. Sejam todos muito bem-vindos, professores. Obrigado. E para a gente começar, diante, de tantas mudanças em Manaus ao longo desse tempo, a gente tem aí alguns questionamentos, entre eles, quem era Manaus há 2 décadas atrás? Professor Francis? E para a gente começar, professor, a gente sabe que Manaus, em 2 décadas, vamos lá, 20 anos atrás, a frota de ônibus, eu falo, a frota de coletivos, frota de carros, com certeza era menor do que agora, Quais são essas principais mudanças ao longo desse tempo e esses principais desafios que a capital tem enfrentado em termos da infraestrutura? Bem, eu costumo contar uma historinha que antigamente, mais ou menos 20 anos atrás, eu fazia parte no ensino fundamental, médio, eu pegava meu transporte coletivo ali no Ida Nelson e descia tranquilamente aquela ladeira do Paraíba. E era uma aventura, porque a gente sentia o friozinho na barriga. E, ultimamente, nos últimos anos, cerca de décadas para cá, a última década, a gente já perdeu essa emoção, seja no próprio carro ou no coletivo. Então, o que eu quero atentar a essa situação é que o número de frotas, para vocês terem uma ideia, mensalmente, são em torno de 5.000 carros emplacados, O fluxo de carro aumentou muito, inclusive frota de aplicativo, moto, enfim. Inclusive, professor, já há até pesquisas que indicam aproximadamente 10 mil, 15 mil ou 20 mil carros devem circular por Manaus, ou seja, a mais nesse ano. Anualmente, 1 milhão, Então, a gente está num inchaço em questão de frota de veículos cada vez mais em crescimento. A gente tem também a expansão, questão da expansão demográfica da cidade, que vem, e tudo isso ela tem um impacto direto, que é o não acompanhamento da infraestrutura urbana. E o que acontece? A gente tem as malhas viárias atuais, que precisam da sua manutenção, precisam do todo o seu apoio, um novo olhar, porque você tem frotas diversas, tanto particulares, você precisa se deslocar, quando não, as frotas de aplicativos, elas precisam também, inclusive os pontos de ônibus e o transporte público. São quesitos que a gente começa a pensar e perceber que para que sentido está se encaminhando o crescimento da cidade. Se seria somente para o ser humano, para o lado humanizado da população, ou principalmente para carros, veículos, porque hoje em dia a gente tem esse estresse nas vias urbanas, Você ouve, você sai para trabalhar logo cedo, você começa a ouvir som de carro, buzina, toda a questão de poluição, É claro que hoje algumas tecnologias já começam a ter um impacto, Eu falo isso por conta dos carros elétricos. São poucos ainda, mas a gente já consegue ter menos ruído, e estresse ao longo dessa situação. Mas, sobre a infraestrutura urbana, tem se mantido as mesmas malhas viárias de antigamente, Foram poucas as alterações que tivemos nas principais malhas viárias, As interligações entre troca de modal, a gente tem a ausência disso, e a necessidade de ter uma nova proposta, que a gente necessita, Interligação de estações a gente percebe que tem, determinado ônibus, ele se desloca até uma estação e dali você consegue
fazer o direcionamento para o seu destino, mas ainda é pouco pelo crescimento, pelo avanço do crescimento da cidade. Então, é possível dizer, professor, que conforme o aumento, eu falo, o crescimento da cidade, ou seja, a infraestrutura, essas mudanças não acompanharam, ou seja, essas melhorias não acompanharam o crescimento? Não acompanham, porque, olha só, imagina, a gente tem o avanço da cidade, nós não conseguimos realizar poucas manutenções no que existe já, né? O crescimento da cidade, ela necessita de mais infraestrutura, e quando eu tenho já a situação do avanço a criação de novo bairro, de uma nova área, eu não consigo acompanhar a cidade, né? Falando como cidade, eu não consigo acompanhar de fato a expansão daquele local. Às vezes, a infraestrutura ela chega de maneira não planejada. Chega a pavimentação, mas não chega a drenagem, chega o ônibus, mas não chega o ponto, o abrigo de ônibus. E até hoje, outros bairros da cidade, você passa e você simplesmente vê só um ponto de ônibus. E aqui em Manaus, cara, a gente chegou em tempo de chuva, né? Antecipou. E é incrível como você vai passando pelas avenidas, ruas em si, e você ainda consegue identificar um ponto de ônibus somente grudado no poste, né? E o lado humano? A gente consegue ver que é uma necessidade para o ônibus trafegar, uma necessidade para o aplicativo rodar, mas o ser humano, o usuário final, ele ainda permite, né? Ainda permite se locomover a um poste com uma placa. Olha só a situação. É triste. Não, e eu acho assim que é engraçado que a evolução da cidade, ela tá vindo, vai crescendo o número de carros, mas parece que não existe aquele estudo para coisas básicas. Via para bicicleta, ciclovia. Cara, isso resolveria tantos problemas. Até para o próprio pedestre, ter uma calçada é complicado, né? Então, a evolução, todo mundo quer ter carro, todo mundo quer chegar no seu destino, mas não se investe nessas pequenas coisas que poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tanto que tem aquele fantasma, né, do monotrilho, até hoje, né? Cadê o monotrilho? Que ajudaria tanto a nossa população. Até hoje não surgiu também. Perfeito. E para justamente a gente continuar a falar sobre isso, porque planejamento urbano, né, professor Maurício, não é somente transporte, né, professor? O social faz parte total dessa equação, né? E eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso, assim, há mudanças para Manaus mesmo, é possível, né, com um planejamento urbano, visando aí, Manaus pode se tornar uma cidade sustentável, uma cidade mais inclusiva? Eu queria complementar, os professores estavam falando sobre a dificuldade da gente entender por que a gente não consegue acompanhar o crescimento da cidade versus a qualidade do transporte, a mobilidade. E acho que um dos fatores mais importantes para isso é reconhecer que a cidade deliberadamente produz esse tipo de desigualdade. Então, a desigualdade social que vem crescendo cada vez mais, ficando visível, e que, obviamente, tem consequências no transporte, ela tem uma origem determinada. Então, muita gente diz assim, Manaus não tem planejamento urbano, ou teve um planejamento desordenado, ou teve um planejamento caótico e espontâneo. Essa palavra é ótima, as pessoas usam espontâneo. E, na verdade, não é nada de espontâneo. Existe aí uma força política, econômica, que vai afugentando as pessoas para a periferia da cidade. Então, isso a gente está falando aí talvez de 5, 6 décadas que isso vem repetidamente sendo comum, né? Então, massas e massas de pessoas vão para a periferia. Obviamente que a infraestrutura do governo não consegue acompanhar, não existe dinheiro suficiente para isso, mas deliberadamente o setor econômico, especialmente imobiliário, vai empurrando as pessoas para a periferia. Então, a valorização dos terrenos, dos imóveis, o metro quadrado na bolha centro-sul, que é onde a gente vê a maior quantidade de veículos, etc., ela é uma bolha de prosperidade, de valorização imobiliária, de quem pode pagar. Então, está muito claro que na cidade, quem não pode pagar vai para longe, vai para onde não tem infraestrutura, onde o governo não chega. Então, é difícil entender à primeira vista por que é que essa infraestrutura não existe, mas se a gente for um pouco mais a fundo, a gente entende que é onde o próprio mercado que regula a cidade, ele quer que as pessoas estejam. Então, mudanças elas só virão quando a gente entender que é preciso mexer em várias peças desse tabuleiro. E algumas delas são muito difíceis de mexer.
Então, a própria valorização da terra, a própria especulação, é muito conveniente para muitos grupos econômicos e políticos que algumas áreas sejam mais valorizadas que outras. Então, a gente vai entrando num ciclo vicioso que é difícil de sair. Mas, quando isso acontece, e a gente tem exemplos aí em muitos lugares do mundo, quando isso acontece, essa percepção começa a ficar mais clara e as pessoas começam a entender que não faz sentido você morar perto da barreira e ter que vir trabalhar em outro lugar, percorrer grandes distâncias, não faz sentido você gastar dinheiro com passagem, ida e volta e muito tempo. Então, tempo, deslocamento e dinheiro para fazer essas viagens acaba pesando no bolso. No futuro, muita gente vai começar a se incomodar com isso e a gente vê movimentos da periferia justamente nesse sentido de incômodo, de reconhecimento de necessidade de mudança. Então, são processos aí sociais que vão acontecendo aos poucos. Então, grandes centros, isso aconteceu assim, aos montes na última década. São Paulo é um lugar onde aconteceu isso, Rio de Janeiro aos poucos começa a acontecer e Manaus vai acontecer também. Então, a gente tem que estar preparado para as mudanças e saber cobrar, né, saber entender por que a cidade foi para esse lado. Muito interessante o que o senhor falou sobre a questão da supervalorização de determinadas áreas da capital. E realmente a gente percebe isso, né? Que algumas regiões têm essa supervalorização e, consequentemente, traz a questão da acessibilidade, da mobilidade em determinadas áreas. Mas, em outras áreas, a gente já não vai ver essa acessibilidade. Que o professor André, inclusive, estava falando sobre faixas exclusivas, né, uma ciclovia ali, ou uma questão ali de calçadas, né, no nivelamento, às vezes até mesmo para a pessoa que é portadora ali, né, de uma deficiência, e às vezes tem essa dificuldade de circular na capital amazonense. E queria dizer mais, que essa desigualdade, essa falta de acesso, ela, na verdade, é o maior fator de segregação socioespacial que existe na cidade. Então, se eu não posso chegar, se eu não posso ir, se eu não tenho condições financeiras de chegar, isso me segrega, isso me deixa à margem da sociedade. Então, interessa a muitos grupos e fundos imobiliários e fundos econômicos que essa situação permaneça como está, que milhões de pessoas fiquem à margem e poucas usufruam do espaço, vamos dizer, de mais prosperidade. Então, a segregação da cidade, a questão social que a gente falava, está intimamente ligado ao não poder ir e vir. Se eu não posso ir, se eu não consigo chegar, se eu não consigo levar minha família, eu estou segregado, eu estou numa cidade que não me pertence, e aí começa um ciclo péssimo de outras consequências, como assim, eu não cuido do que é de todo mundo, porque não é meu mesmo, não me pertence, eu não uso, e aí vem decadência de espaço público, vem outros fatores que vão piorando a experiência de cidade. Mas o senhor acha que ao longo desse tempo Manaus, de alguma forma, se tornou mais acessível? Ou o senhor acha que poucas mudanças foram efetuadas? Eu acho que especialmente na área centro-sul, alguma coisa, a gente tem aí talvez um pouco mais de respeito ao pedestre, pouca coisa, uma outra mudança. Para com 20, 25 anos atrás, ninguém parava em faixa de pedestre. Isso era uma prática inimaginável, ninguém parava. Pisou na faixa e atropelado. Era assim, antigamente. Você já vê alguém acenando, opa, vamos parar e tal. Então, isso acontece, de modo geral, é uma melhoria, vamos dizer assim, mas eu acho que é uma melhoria que não tem nada a ver com investimento, tem a ver talvez com uma cultura que vai se adequando, se criando uma cultura de respeito. Então, isso é mais mérito da população do que propriamente de campanhas ou do governo, né? Então, acho que sim nesse sentido, mas acessibilidade de calçadas, de edifícios, do próprio transporte, impossível. E a gente fala assim, não tem tanto deficiente assim na cidade. Por volta de 10% das pessoas têm algum tipo de deficiência, mas elas não são vistas porque elas não têm como sair na rua. Não tem espaço. Então, se elas não têm como sair na rua, elas não serão vistas. Então, de novo, um ciclo vicioso de assim, não tem tanta gente assim, porque elas não têm acesso à cidade. Como é que vai pegar o transporte público se não dá para entrar nele? É melhor que não traz essa inclusão. E o professor André viveu isso um pouco de perto, né, professor? Professor, queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência, né? De fato, assim, essa vivência com a questão da mobilidade urbana fez o senhor repensar sobre a questão de segurança hoje na capital? Muito, chega a ser traumático, como a gente já havia conversado um pouco antes, chega a ser traumático essa questão, né? Há 15 anos eu sempre dirigi carro, sempre andei de carro, só que justamente com o trânsito, com o crescimento da cidade, né, com o trânsito caótico, cara, R$1.000 de gasolina todos os meses vindo para trabalhar.
Então, a gente pensa, qual é a alternativa daqui para frente? Então, eu busquei ir para a motocicleta, que justamente é o que muita gente faz, né? Movimenta a economia também, as pessoas que andam de motocicleta. Então, no momento que eu fui, achando que ia economizar, e realmente a economia é muito maior, de R$1.000 para R$200 de gasolina por mês. Aí eu falei, é vantagem, né? Mas é aquela coisa, a nossa cidade é uma das cidades mais perigosas para se pilotar moto. É um trânsito perigoso, né? Então, numa dessas, por conta de sinalização, falta de sinalização, de não ter uma faixa exclusiva para motoqueiros, que isso facilitaria tanto para os motoristas de carro quanto para os motoqueiros, não tem. Então, o que acontece? A gente tem que andar entre os carros, né? Porque quem está no carro, ele está confortável, está ali, né? Tem o tempo ali numa poltrona, protegido do sol, da chuva, né? Agora, quem é motoqueiro, não, está sujeito a sol escaldante de meio-dia de Manaus, está sujeito a chuva. Então, ele tem que usar os corredores ali, não tem jeito. Mas numa dessas, o que pode acontecer? Acidente, que foi o que aconteceu, né? Eu tava voltando para casa e nem tinha tanto carro na rua, e por conta de uma falta de sinalização, carros entram na tua frente, você tem que frear, aí você acaba quebrando um punho, né? Recebendo um monte de pino. Então, o que causa? Um trauma. Eu voltei pro carro, de jeito nenhum, volto mais pra moto, né? Mas isso é o quê? Acaba abrindo uma reflexão de como é que a nossa cidade tá, de como é que o trânsito tá. Ele é caótico para quem dirige em carro, imagina para o resto, imagina para quem é pedestre, imagina para quem é motoqueiro, né? Então, a gente tem que pensar e refletir, né? O que a nossa cidade precisa para melhorar nessas questões de mobilidade, né? Na minha profissão no design, a gente vê a sinalização com um teor muito forte que a nossa cidade não tem, né? É uma falta de sinalização muito grande. É justamente, às vezes, até sinalizações em lugares errados. Aqui tu dá 40, logo a placa seguinte tu já pode ir a 60. Não, mas depois a 40 de novo. Então, não é só uma questão de uma profissão em si, mas é um conjunto de engenheiros, de arquitetos, né? De designers, para se juntar, para ter um investimento em cima disso tudo, para que a nossa cidade ele consiga, né, crescer junto com a nossa densidade, né? Acho que é mais ou menos por esse caminho. E a gente percebe que com todas essas evoluções, todo esse crescimento da cidade e que a infraestrutura não acompanhou, né, que eu falo que o planejamento urbano não acompanhou, consequentemente acaba ali trazendo um indício maior de acidentes, né, que é justamente o seu caso, professor. Existem soluções, professor, se tratando de infraestrutura hoje para Manaus, assim, que tipo de soluções poderiam, assim, de fato serem ali, podem acontecer para que Manaus consiga ser uma cidade mais segura nesse aspecto? Olha, hoje, por parte dos nossos governantes, eu admiro, assim, os recursos que estão tendo, né? A gente tem a Operação Cavalo de Aço e a Operação Carga Pesada. São maneiras de que se pode controlar, né, e restringir ali o certo tráfego de veículos em alguns ambientes. Primeiro, o cavalo de aço, referente a motociclistas, né? Você tem uma fiscalização intensa para fazer o bom uso, né? Capacete, estar seguro, se o condutor está habilitado. E a carga pesada, em algumas áreas da cidade, a gente sabe que tem tráfego de caminhões, né? Cargas realmente pesadas e ocupando mais de uma faixa, né? Houve-se as especulações de que vai ter também, assim como os radares, controle de eixos, né? Onde o radar, né, vai ser já foi instalado, né? Ele vai definir, ele vai multar quem estiver fora da faixa, né? Se o caminhão estiver fora da faixa da direita, ele vai ter... Que é o que mais acontece, né? Porque você chega nessas vias, você percebe que às vezes, querendo ou não, tem ônibus ocupando as três faixas, né? E assim como um caminhão. Hoje em dia, a minha esposa mesmo, ela sofreu um acidente lá perto da base aérea. Ela estava indo na direita e o caminhão pela esquerda tentou voltar para a direita, mas bateu no carro. Então ela tem um trauma muito grande, ela tem que enfrentar esse trauma todo dia, né? Há soluções com a Moedo, uma das educações, né? Que é forçar o condutor, né?
o condutor naquele período, pelo menos naquela parte da cidade, a obedecer às regras de trânsito. E sobre a infraestrutura, a gente ainda fica à mercê de outras áreas, né? Que é o estudo, planejamento, né? Desapropriação de áreas, porque, veja só, o exemplo que eu vivo, que me incomoda bastante, é a Avenida das Torres. A Avenida das Torres, ela no final, quem chega no Coroado, você está em uma certa velocidade, mas lá no horário de pico, às 6h30, mais ou menos, mais precisa a hora que eu saio de casa, às 7 horas eu fico preso lá no final na bola do Coroado. Então, vem todo aquele fluxo de carro em uma velocidade, né? E em determinado momento existe a pausa, né? Então, ocasiona uma cadeia de eventos ali. Aí a gente vê aquela situação, os motoqueiros passando, E a gente que dirige carro, a gente fica lá, né? Acelera e para. Eu acho interessante, né? Em algumas outras cidades, grandes metrópoles, já se implantaram a faixa exclusiva, né? Para motociclistas. Seria interessantíssimo ter aquilo. E assim, a definição de áreas para veículos pesados e duas rodas, com certeza seria um fato a agregar para contribuir para o nosso planejamento da nossa cidade. E é incrível como a gente criticava bastante. Como eu falei, né? 15 anos dirigindo carro, eu era um crítico grande de motoqueiro. Passando aqui no corredor, né? Aí hoje o piloto moto e falei, eu entendo, cara, né? Tem chuva, tem sol, não tem como ficar parado atrás de um carro, né? Então a gente vai entendendo na pele como é que é e como é preciso ter essa faixa exclusiva. Até pela segurança do próprio motorista, porque passando no corredor, tu nunca sabe se ele vai bater no retrovisor, vai ter um acidente, que eu já vi várias vezes quem tá na rua. Né? Então, ter justamente esse ajuste, pequeno ajuste, ele seria interessantíssimo, né, para a mobilidade. Será? Professor Maurício, ao seu ver, queria que o senhor apontasse algumas dessas soluções dentro de um planejamento urbano hoje para Manaus. Primeiro, eu queria dizer que eu não acredito em nenhum quilômetro a mais de rua na cidade de Manaus. Eu não faria mais nenhuma pavimentação em nada, porque a gente tem espaço suficiente para todo mundo. A gente tem infraestrutura concentrada em diversas áreas da cidade. A gente está atrasado em levar a infraestrutura para onde já se expandiu. E eu acho que a gente precisa começar a pensar na matriz de transporte que a gente escolheu, na forma como a cidade escolheu se locomover. Então, décadas atrás, se escolheu que era rodoviário e ponte. E aí só teria um modal de transporte público e todo mundo compra o seu carro 60 vezes e todo mundo valoriza a indústria automobilística, de peças, etc., toda a cadeia produtiva. Tudo isso parecia fazer sentido lá nos anos 60, 70 do século passado. Não faz nenhum sentido mais hoje. Então, para mim, há necessidade urgente de se discutir e mudar culturalmente também a forma como as pessoas enxergam o veículo privado. Parar de imaginar que somente um modal de transporte público resolve uma metrópole como Manaus. Então, Manaus, conforme dados do IBGE, é uma metrópole. Então, não é qualquer cidade que se torna metrópole. Não é só população, não é só extensão territorial. É um conjunto de fatores. E ela tem esse conjunto. Tem parque industrial, tem população, extensão, tem uma série de complexidades que levam a gente a ser metrópole. Então, não dá para ter um transporte só. Então, só que aí, de novo, esbarramos em diversos limites, assim, mas quem vai mexer com os empresários da mobilidade, que são os donos das empresas de ônibus, quem vai mexer com isso, né? São coisas estabelecidas, como é que a gente muda? Aí tem aquela coisa cultural, mas eu não vou de bicicleta porque eu vou suar, e eu não consigo trabalhar suado, eu preciso de um banho, tal. São transformações possíveis em todos os lugares, toda empresa grande poderia ter, por exemplo, lugar para você poder se recompor depois de uma rodada de bicicleta. Então, mas não é só isso, assim, ônibus elétricos em bairro, bonde no centro, o próprio monotrilho, que foi essa lenda urbana aí de 2014, que nunca saiu, essa lenda urbana real, né? É uma lenda mesmo, ela não aconteceu, o dinheiro veio, sumiu, e aí a gente não... Talvez a gente ficou como outras cidades que ficaram naqueles pilares de concreto no meio da cidade e nada aconteceu. Mas essa perspectiva do monotrilho real, de fato, ela modificaria muito essa questão de lá? O que disseram é que não haveria quantidade suficiente de pessoas em massa para usar o transporte da zona... Do início da Zona Leste até chegar no centro. Não teria esse fluxo. E aí, mas o que se tem até hoje na internet é possível ver, que viria lá do terminal longínquo entre a Zona Norte e Leste, atravessaria a cidade toda, chegaria lá no centro, de modo a usar as grandes avenidas Norte e Sul como calha para isso acontecer. Seria importante, porque a gente ia conseguir fazer a Zona Norte e Leste chegar no centro. Que hoje, se você pegar uma família de 5 pessoas pagando passagem para vir para o centro e voltando,
quem é que vai conseguir pagar, né? Então, com o preço da passagem que está, enfim, e usando gasolina, que é poluente, ônibus velhos inseguros, o que é pior. Então, é uma série de problemas que as pessoas enfrentam, mas que a gente tem que enfrentar, na verdade, mudar a matriz de transporte. Colocar outros modais, combinar modais, não é acabar com o ônibus, é ter o ônibus, é ter a bicicleta, é ter o bonde, cada sub-região tem a sua. E isso também passa pela área política, ou seja, tem que dividir o poder, tem que falar, Cidade Nova tem que ter um prefeito, Jorge Teixeira tem que ter um prefeito, outros bairros tem que ter prefeitos e regiões para que a gente possa dividir aí, mas quem quer dividir o poder? Então, são essas questões que estão colocadas e que são complexas, né? E essas questões, assim, eu falo quando se trata de mobilidade urbana, e até mesmo toda essa problemática que tem acontecido tem impactado na questão até mesmo do lazer do amazonense, né? Claro. Porque o amazonense, ele acaba nem saindo de casa, só sabendo que tem que lidar com o trânsito, sabendo que vai ter que atravessar a cidade e que, por exemplo, ele não vai conseguir utilizar apenas um transporte. Geralmente, para você atravessar a capital amazonense, hoje você tem que usar 2 transportes, especialmente para quem utiliza o transporte público, né? E você que vai de carro, gasolina, né? Não é gasolina. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro e fácil. Imagina que o Teatro Amazonas ofereça um espetáculo cultural de graça, gratuito para a população. E aí, assim, é gratuito, todo mundo pode ir. Mas será que alguém realmente que está lá longe, muito longe, vai conseguir chegar, levar sua família, usufruir disso que o governo oferece? Não. Então, é gratuito, mas não é para todos. Então, a mobilidade interfere, inclusive, no uso do espaço público, no acesso à cultura e outros aspectos da cidade. Com certeza. Professor André, diante da sua experiência, que tipo de soluções hoje o senhor iria propor? Bom, acho que a descentralização, né, já acontece muito com o crescimento da cidade, né, de ter acesso, vamos dizer assim, a certos espaços. Por exemplo, um exemplo bem besta, assim, antigamente para ir no shopping tu tinha que se deslocar uma longa distância. Hoje tem shopping em todo lugar, né? Mas pro transporte, cara, não tem nada melhor do que segurança, né? Eu acho que com a experiência própria, né, até pelo trauma, vamos dizer assim, eu acho que uma das coisas que eu tenho buscado é sempre mais segurança para mim, né? Eu não consigo, por exemplo, eu não consigo mais utilizar a moto depois dessa vez, né? Foi o capacete que salvou minha vida. Então, hoje em dia eu prefiro estar no carro seguro, mas eu acho que as políticas públicas, enquanto sociedade, não aprender a votar, a colocar as pessoas certas e começar a questionar, fiscalizar, pedir para que eles realmente trabalhem em cima dessa tríade que são as políticas públicas de segurança, né, de infraestrutura, de lazer também, né, de segurança, de saúde. Enquanto a gente não realmente questionar essas coisas, a nossa cidade ela vai ficando para trás. Mesmo que ela cresça organicamente, porque a nossa população é uma população muito trabalhadora, a gente não questionar faz com que a gente fique atrasado nas questões de políticas públicas. Enquanto isso não mudar, realmente a gente vai ficar para trás. O assunto está muito bom. Mas a gente está chegando na reta final e para a gente que está celebrando aí o aniversário da capital amazonense, a gente sabe que a capital ela tem uma história, ela tem uma diversidade, ela tem uma cultura muito rica. A gente sabe de todos os incentivos, querendo ou não, que a capital tem, mas que a gente deseja ainda melhorias, deseja o melhor para a capital. Eu queria esse recado de vocês hoje para celebrar esse aniversário da capital. Qual seria o seu recado, professor, em relação à capital? Assim, o meu recado, né, e desejo, né, que façamos bom uso da nossa cidade, né? Planejamento, fiscalização, não é o costume nosso acompanhar os serviços que são feitos na cidade, né? Eu acho que o fato de conhecer, você entender, a gente acaba ficando muito vendido quando uma obra pública ela se instala e a gente não sabe qual vai ser o objetivo real daquilo, né? Então, nós como manauaras, como detentores da cidade mesmo, né, de raiz, cuidado que é nosso, né? E a gente, querendo ou não, a população ela confia nos governantes, né? Confia naqueles que a gente impõe, que a gente elege. E eu acho que essa clareza de entender o conceito de expansão demográfica, entender
a parte técnica também, se envolver, né, fiscalizar, a população tem esse poder de que, cara, estão fazendo uma nova obra na cidade, ir lá e realmente questionar, cobrar, porque a gente sabe que a maioria das obras públicas, elas têm toda a sua dificuldade, elas atrasam, e muitas das vezes a população ela não participa, né? Mas sim, nós, Manauara, nós temos vozes sobre isso, principalmente em obras que são as melhorias para a nossa cidade. Legal. Obrigado, professor. Professor Maurício. Olha, eu queria dizer que a gente tem pontos positivos nessa história toda. A primeira coisa é que Manaus é uma cidade muito flexível, receptiva. A gente passou por muitas mudanças em 100 e poucos anos de vida urbana, né? Tem mais tempo de existência, mas de vida urbana a gente está falando de 100 e poucos anos, 150 anos talvez. Muito receptiva a mudanças, muito flexível na sua forma de encarar os desafios da cidade. Então, acho que essa é uma vantagem. Talvez a gente tenha uma história tão recente, tem uma forma tão leve de lidar com as coisas, até bem-humorada muitas vezes. Manauara é um ser humano bem-humorado, apesar de tudo, apesar do calor, apesar dos problemas e tudo. Então, esse é um ponto a favor. E outro que eu acho muito, muito importante todo mundo se conscientizar é que Manaus é a chance de mostrar para o mundo qual é a possível relação homem-natureza. Porque aqui a gente ainda tem muito a desenvolver na cidade, a gente tem muito a preservar na Amazônia. Enquanto muitos países do mundo destruíram suas florestas, a gente não destruiu a nossa e a gente tem ela de pé e está todo mundo de olho. Então, assim, a capital da Amazônia é Manaus. Então, Manaus deveria, de uma certa forma, ser um exemplo no que eu acho muito engraçado quando eu vejo aí pro Instagram e outros lugares, aquela belíssima foto da reserva Adolfo Duque, da vida urbana chegando e aquele limite. Aí os gringos falam assim, nossa, olha como eles chegam perto da floresta, estão quase avançando e tal. Mas a gente é uma cidade relativamente pequena diante desse espaço verde todo. Então, a gente sim conseguiu manter de pé. Então, essa é uma vantagem, uma segunda vantagem. Então, a gente tem aí boas possibilidades para o futuro, mas a gente precisa acordar. Eu acho que todo cidadão precisa acordar do nosso valor, do valor da floresta, do valor da cidade, do valor do homem daqui. Isso eu acho o mais importante. Acho que tomar para si, né? Tomar consciência de ser um homem amazônida, urbano e para o futuro florestal, pensar a cidade e a floresta ao mesmo tempo é possível. Legal, professor. Professor André, um recado. Para fechar, bom, quanto profissional da educação, eu acho que a gente sempre continuar investindo nisso, né? Como ele falou, a gente vê uma evolução muito forte. A gente, a todos os anos, a gente coloca aí milhares de alunos formados dentro da sociedade e a gente, como um docente, a gente sempre está formando não só técnicos dentro daquela área, a gente está formando cidadãos, né? E eu acho que um dos fatores mais importantes é que eu sempre prezo para que meus alunos, por exemplo, quando eles estão entrando na sociedade, eles não ali são só técnicos, eles são cidadãos e eles têm que atuar como tal, né? Eles estão ali para poder olhar, observar, fiscalizar, para levar inovação, para trazer coisas boas para a sociedade, para realmente solucionar os problemas da sociedade, sejam da forma que for. Seja da forma visual, que é a minha profissão como designer, que é trazer uma beleza e se equiparar à beleza natural da Amazônia, que é fazer com que a nossa Amazônia ela fique tão linda quanto ela é organicamente, mas também dentro da cidade, para que as pessoas saibam se familiarizar, se reconhecer como um local. Eu sempre foco com eles trabalhos que sejam para os manauaras, para os amazônidas, para que a gente possa valorizar o que é daqui de verdade. Eu acho que é isso, como mensagem. Tranquilo. E assim encerramos o nosso episódio especial em comemoração aos 356 anos da capital amazonense. Agradeço os presentes, agradeço aqui aos nossos convidados e o Pod Fametro vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio.